Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar com Ricardo Cabreira Machado, CEO da Teia Connect. Ricardo, bem-vindo ao programa pela primeira vez. Eu não conheço a tua história, mas eu sei que ela é bacana, senão tu não estaria aqui. Aqui é o único programa na TV Gaúcha que fica um legado, mesmo que a pessoa não assista ao vivo, se tu recebeu ele compartilhado no teu celular, tu vai ver ali que tem inspiração, inovação, mas não foi sempre assim, né? Tu não nasceu CEO. Claro. Como que foi uma jornada aí, né? A tua jornada? Bom, vamos lá, Márcio. Eu sou natural de Porto Alegre, né? Me formei em informática lá em janeiro de 2000, né? Faz um tempinho aí. E naquele momento eu já era um desenvolvedor, analista de sistemas e programador e já transitava entre alguns clientes. Em 2002, eu estava dentro da Gerdau, né, através de uma consultoria, estava dentro da Gerdau e eu tive o primeiro acesso ao SAP. Né? E aí, para botar todo mundo na mesma página, SAP é uma grande alemã, né, que detém vários produtos, mas o ERP, o Sistema de Gestão Empresarial de Grandes Empresas, ele é carinhosamente apelidado pelo nome da empresa, o SAP. Né? Ele tem um nome próprio, né, várias versões diferentes, mas ele é carinhosamente apelidado de SAP. Então, quando a gente fala, o cliente X tem SAP, é sinal que ele tem esse grande sistema. E ele é grande mesmo, ele é robusto, ele é um sistema que, das 100 maiores empresas do mundo, 99 tem SAP. E aqui não tem a concorrente. Então, realmente é um sistema muito robusto. Aquele primeiro contato me deixou muito curioso e eu achei assim, cara, eu preciso dar foco nisso aqui, porque é a minha oportunidade de transitar entre grandes clientes. Né? Então, ali eu vi uma oportunidade, virei consultor SAP a partir dali. Passei muitos anos em vários projetos de implementação, vários tipos de indústria, agronegócio, varejo, utilities, educação, saúde, enfim, vários tipos de indústria diferentes. Fiz várias relações, trabalhei 12 anos numa consultoria, né, SAP, e ali eu fui para a carreira de gestão. Então, virei coordenador, depois gerente de operações, até o momento que eu abracei todo o time de consultoria, né? Ali, naquela ocasião, eu fiz algumas relações, conheci uns times assim muito diferenciados e vamos guardar esse time aqui do lado que eu vou voltar nele depois, né? Mas saí dessa consultoria, fui para uma outra consultoria, fiquei mais 2 anos. E aí eu pensei assim, cara, eu preciso complementar a minha experiência. Eu quero virar cliente agora, né? Sempre fui fornecedor, né? Queria virar cliente, entender as dores do cliente de uma forma mais aproximada, né? Boa. Então eu pensei assim, cara, está na hora, eu vou fazer isso. E virei um gestor de tecnologia dentro da Unimed Porto Alegre. Foi uma experiência muito interessante, eu fui contratado basicamente para fazer também essa jornada de implementação da SAP, a SAP sempre junto comigo, né, enfim, a gente passou por toda essa jornada de implementação da SAP na Unimed Porto Alegre, que foi um sucesso. Mas o que aconteceu? Chegou um momento, cara, que assim, tem um processo muito crítico que estava muito pouco performático, assim, estava dando um gargalo, estava dando uma dor de cabeça lá na área de negócios e o pessoal estava em cima da TI, né? Cara, resolvam isso, dá um jeito. A TI, quando dá um estouro, é tudo para ontem, né? Tudo é um dos negócios que mais é tipo Fórmula 1 no box. Exatamente. Tem que resolver, tem que voltar para a corrida e não pode perder tempo. Ninguém percebe quando está funcionando, né? Porque isso aí é automático. Você entra no carro, liga o Waze e está funcionando. Só vê a luz quando não falta a luz. funcionar, aí é gritaria. Então é isso que aconteceu, né? Estava dando um problema muito crítico e eu, como gestor de TI, eu tinha, cara, eu vou ter que resolver isso aqui. Vou ter que procurar um fornecedor para isso. Comecei a consultar quem que eu encontrei. Aqueles especialistas lá de trás, que a gente guardou no cantinho aqui, eles criaram a Teia Connect. Eu contatei esse pessoal que eu já conhecia, né, de longa data, um pessoal muito qualificado. Eles entraram na jogada, em 2, 3 dias resolveram o nosso problema. Então, assim, além de nos gerar uma grande eficiência operacional, eles nos resolveram um problema financeiro que ia dar ali na frente, porque a SAP ela cobra por volumetria de dados, sabe? De transitar dados. E como estava feito de uma forma que estava transitando muito dados, a gente ia receber essa conta para pagar. Então, resolvemos 2 problemas ali. Enfim, terminou a minha jornada na Unimed, saí da Unimed e encontrei esse pessoal que me convidou para ser sócio da Teia Connect.
Aí iniciou o capítulo TEIA Connect. Volta para o outro lado do balcão. Exatamente. Foi 2 anos que eu entendi as particularidades do cliente, o orçamento de... Olha só, né, Márcio? Pensa assim, orçamento de TI. A tecnologia é cara, né? É muito cara. Então, imagina o seguinte, ó, desses 100% de milhões de orçamento, até isso está no Gartner, né? O Gartner fala isso, 70% desse orçamento é o que a gente chama de enterrar cano. Cara, é para tu mitigar problemas de segurança da informação, é para tu garantir que os teus sistemas vão fazer as entregas fiscais que o governo nos exige, instabilidade de sistemas, eles têm que estar estáveis, tem que comprar memória. Isso tudo, a área de negócios, os executivos, eles não enxergam esse valor, isso aí tem que funcionar. E isso é 70% do orçamento da tecnologia, né? Aí 20% é crescimento, né? Você adquirir uma empresa, tem que fazer um rollout, alguma coisinha, e só 10% é inovação. É aquilo que a área de negócio vai ver assim, esses caras aqui agora resolveram um problema, me gerou uma eficiência operacional gigante aqui, que eu estou tendo ganhos com isso, sabe? Então, para você ver como é ingrato, sabe, esse orçamento de TI, quando as pessoas falam assim, a gente paga muito, é muito custo, TI é custo. Então é por isso. E sem ela não vive mais, né? É que nem tu falou, pô, faltou luz, eu dei a falta da luz, deu internet. Chega num lugar, às vezes, primeiro perde internet, então tem uma ordem de coisas, acho que comer, vestir, viver, vem lá no fundo, né? Exatamente. Mudou tudo. Cara, o que hoje é a TI? Como é que vocês estão estruturados? Como é que é o tamanho do time? Como é que está a escalação hoje? A TEIA, então, ela é uma consultoria boutique, né? A gente hoje tem em torno de 60 colaboradores. A gente atua principalmente no Brasil, né? Tem algumas coisinhas fora, mas principalmente no Brasil. Clientes no Nordeste, Sudeste, Norte e Sul, basicamente. A gente tem serviços de projetos mais voltados a SAP, né? Então projetos de escopo fechado, que a gente chama. O cliente está com uma necessidade. A gente consegue ir até certo nível de profundidade para entender, né, qual é a questão, passar uma ideia de cronograma de entregas, precificar isso e cobrar, né, por esse serviço de escopo fechado. A gente tem alocações, né, que basicamente são, o cliente tem uma necessidade de um perfil específico. A gente vai lá e coloca esse profissional lá dentro, presencial ou remoto, né, dependendo de como é a situação. E essa gestão normalmente é feita pelo cliente, né? Então a gente só acompanha esse profissional, faz todos os feedbacks e também junto ao cliente faz toda uma governança, né? A gente tem também Axis Support, que é uma empresa do grupo da TEIA, né, que é um suporte AMS, um suporte para todas as operações de SAP. Ali a gente é um pouquinho mais premium também, porque a gente analisa indicadores e não só atende chamado, né? Então ali a gente entende qual é a dor do cliente. Estatisticamente, nos últimos 3 meses, tem muitos chamados abertos no seu processo de vendas, venda triangular. Pô, vamos olhar esse processo. A gente tem aqui uma oportunidade de melhorar esse processo para evitar isso. A gente está gastando dinheiro, o cliente está gastando dinheiro com isso. Então a gente usa a consultoria mesmo, como a palavra diz, né, consultoria, para melhorar esse processo do cliente, não apenas atender chamados, né? Então essa é a Axis Support. E além disso a gente tem um pacote também que a gente trabalha, que está bombando agora a reforma tributária, né? A gente está com várias viradas de sistema todos os dias agora nesse final de ano. Pois é. Porque, cara, isso aí é um impacto muito grande nesses sistemas, né? Então, o cliente ele tem uma dor que ele precisa resolver. E você não consegue nem estimar qual é o tamanho disso, porque todo dia o governo lança uma coisinha nova, os sistemas têm que ser adequados e a gente tem que entrar com uma solução tecnológica, ao mesmo tempo falar de negócio com o cliente, sobre questões fiscais, e fazer isso sair do outro lado, botar o sistema no ar, para garantir que o cliente não vai tomar uma multa, né, do governo. Então a gente tem um pacote mensal que a gente coloca, a gente garante todas as entregas dentro desse AP para o cliente. O cliente não... Porque se ele vai fazer isso por conta, ele vai gastar muito mais, com certeza. Pois é. E 2026 vai ser muito pior, né, Márcio? 2026 é muito complexo tudo que vai acontecer em relação à reforma tributária. Então, vai ser um ano complexo, de muito trabalho. Então, esse é um dos pacotes que a gente também disponibiliza. E depois o TEIA Lean, né, que a gente chama, que é toda a nossa área de produtos. Que é um time fora de série em termos de capacidade intelectual, um time que está sempre olhando lá na frente, né? E é um time que hoje a gente tem alguns produtos, tem o L-Market, que são soluções de varejo,
onde a gente consegue levar para clientes menores, médios e grandes, a gente já está nos grandes, né, que são os nossos clientes SAP, a inteligência de soluções de varejo, que a própria SAP disponibiliza, a gente consegue trazer uma experiência ainda melhor com um valor muito mais competitivo, né? Então, a gente consegue disponibilizar soluções de ponta para clientes também que não têm esse acesso, né? Então, esse é o L-Market. Tem outro produto que é o Spider, que é uma IA que a gente criou, né? Uma inteligência artificial que a gente criou, que conecta com o SAP e através desses agentes você consegue interagir com o SAP. Você cria documentações, cria especificações, cria cenários de testes. É aquilo que você teria que manualmente ir lá no SAP e criar e levar um bom tempo desenvolvendo documentações. Hoje a IA é a nossa aliada, né, cara? Ela nos ajuda demais em relação a isso. Isso, eu vou dizer que a gente vai ter que entrar mais a fundo, porque ainda tem tanto assunto nessa parte de inteligência artificial que a gente vai ter que aprofundar mais. Mas a gente vai fazer um rápido break. Agora não sai daí, já voltamos. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando com o Ricardo Cabreira, CEO da TEIA Connect. Para quem, né, não está habituado com tudo que a TI resolve, né, dá exemplo que pode respingar lá no... Tu falou da Unimed um período, depois de outras empresas, pode citar as que vocês atendem. O que lá no consumidor acontece quando dá um problema na TI? Porque a gritaria acontece dentro da empresa. Exatamente. Mas isso respinga, né, tanto na empresa, que nem tu falou, vai vir uma conta pela questão de dados, mas o consumidor final, onde é que ele pode ser impactado se vocês acertam ou se vocês erram? Essa é uma boa pergunta, Márcio, porque assim, é uma rede, né? Tudo está conectado, né? Então a gente, se a gente olhar o básico, o nosso contato é a TI e em algumas situações a área de negócio, né? Isso depende muito da empresa. Tem empresa que bota a TI de frente para o fornecedor e tem gente que bota a área de negócios mais aproximada. E para as pessoas que não estão acostumadas, TI, tecnologia da informação, né? A galera, a gente está abreviando TI, mas tem a dona de casa às vezes que não está acostumado com essa terminologia. Exatamente. Então, assim, no primeiro contato, são esses os primeiros contatos. Mas aquilo que eu falo, sabe, Márcio, consultoria, ela traz uma responsabilidade maior. A gente não pode banalizar o nome consultoria, né? Consultoria não é simplesmente atender um chamado, atender um cliente e resolver um problema, né? A consultoria, ela traz uma responsabilidade maior. A gente tem que olhar o todo. A gente tem que dar a melhor solução para o cliente, analisando o contexto como um todo, né? Por exemplo, quando a gente atende varejistas, né? A gente tem que estar de olho lá no comportamento do consumidor lá na ponta. Esse cara, ele está entrando na tua loja, a gente tem que fazer ele voltar na tua loja, né? Você já tem uma vitória, ele já está entrando na sua loja, né? Você tem que fazer ele voltar. Como é que você vai fazer voltar? Tecnologia não tem limitações mais. As nossas limitações pode ser legais, pode ter LGPD, a gente tem que sempre estar de olho nisso, que são importantes, né? Porque a tecnologia pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Então isso aí é o que mitiga esses riscos. Mas, se a gente falar só de tecnologia, imagina assim, Márcio, a gente pode conectar com qualquer sistema, a gente tem acesso à informação, a gente está dentro do cliente, a gente conhece a estrutura de dados do cliente, a gente conhece os processos do cliente, a gente consegue conectar na sua conta no Google para ver o que você acessa, a tua Alexa dentro de casa está te escutando, se a gente conseguir conectar nela, a gente vai saber quais são as suas preferências, o teu Instagram, quais são as páginas que tu visita, e você pode entrar numa loja, eu fazer uma leitura facial, claro, né? Vamos lá, de novo, tecnologia. A tecnologia pode fazer isso. A LGPD talvez não deixe, mas eu só estou dando um exemplo aqui, né, de onde é que a gente pode chegar, né? Pode fazer um reconhecimento facial. Sabemos que é o Márcio, e o Márcio adora Coca Zero, por exemplo, né? Tu entrou no supermercado. No teu 10º passo vai ter uma tela assim, ó, Coca Zero, leve 3, pague 2. Por quê? Porque toda essa integração por trás já funcionou, já sabe qual é a tua preferência e te fisgou. Eu gosto mesmo de Coca Zero, tá valendo a pena, entendeu? Vou comprar. Ou então tu está na frente de uma prateleira, numa loja, tá olhando uma televisão e tu fica 10 minutos na frente dali. Compro, não compro, tá caro, será? Vou, não vou? Qual é a especificação? Não vou comprar.
vou sair daqui, estou indo em direção à porta de entrada, de saída, né? E aparece na tela. Promoção relâmpago. Na próxima hora, a televisão XYZ com 20% de desconto. Se você ficou 15 minutos na frente daquela TV, na dúvida se vai comprar ou não, com certeza agora você vai comprar. Senão não ficar 15 minutos, né? Tu tá já ali se degladiando para não cair e comprar, né? Porque o impulso natural seria levar, né? A gente parte do princípio que uma TV nova a pessoa sempre vai querer. Né? Ela fica ali tentando fazer o cálculo para não pegar e essa tecnologia pode auxiliar o negócio. E em que momento tu te impactou? Tu que está sempre atualizado, vê muita coisa nova, talvez já esteja acostumado com a inovação, né? E para o consumidor final uma coisa muito fora da curva demora, né? Eu lembro do micro-ondas, quando a gente aquecia as coisas todas numa panela. Exato. Toda a comida junto era um já TV, né? Não esquentava tudo separado. Eu tinha que lavar a louça ainda. E aí tu botar tudo num prato só, aquecer e trazer, foi uma revolução, né? Exatamente. O que hoje te impacta? Cara, é um pouco mais do mesmo, mas a inteligência artificial é uma coisa impressionante. Isso aí, quem não está embarcado vai ter que embarcar, não tem volta, sabe? A inteligência artificial, ela está nos proporcionando uma eficiência que você não consegue mais cobrar muitas horas para fazer alguma coisa num cliente. Hoje um cliente chega para nós e fala assim, ó, cara, eu tenho um e-commerce, eu preciso entender como é que eu faço um processo aqui de promoção XYZ. Márcio, em 3 dias, eu preciso de 3 dias para montar um e-commerce, uma POC que a gente chama, né? É uma prova de conceito, né? Então, tipo, é um piloto, tá? Mas o cliente consegue enxergar a solução. Eu mostro para ele, cara, é isso aqui, tá aqui o teu logo, tá aqui os teus produtos, a gente consegue entrar aqui, o teu processo de promoção vai funcionar dessa forma. Então, assim, ó, hoje, com a IA, a gente usa a IA em todas as nossas frentes de desenvolvimento. O que a gente levava 3 meses para fazer uma prova de conceito dessas, hoje a gente leva 3 dias, entendeu? É claro que isso aí para o cliente também é ótimo. O cliente que tem uma maturidade um pouquinho maior, ele já entendeu. A consultoria que chega para ele e diz assim, eu preciso de 40 horas para fazer uma documentação. O cara que está usando a IA, ele vai dizer assim, não pode. Não tem como. Numa reunião de alinhamento, assim, vamos lá, a gente está no Teams ali, ou no Zoom, ou qualquer aplicativo para a gente fazer uma reunião online. Tem uma IA que está gravando o que a gente está conversando e já gera uma documentação. Então a gente faz uma reunião de análise de algum requisito, de processo, né, de algum processo. A gente está definindo algumas questões aqui. A documentação já é gerada. É claro que a gente precisa validar, né? A gente vai validar e adequar. Só que esse tempo é muito menor do que 40 horas. O cliente já sabe disso. Isso a gente pratica no dia a dia, entendeu? Então, esse é um exemplo, sim, Márcio, que a gente tem hoje que cara, a gente está vivenciando assim, no dia a dia. Né? E o que tu, tipo, isso eu já sabia que não ia emplacar, não emplacou. Por exemplo, teve uma época que era o disco vinil, que a gente tem na recepção aqui da TV e da rádio, né? Tem ali uma série de objetos que eram de coleção, né? Já antigos da Ubra, tem lá o LP. Da LP foi para o CD. E aí teve um momento que ia ter o MD, que era o mini disc, que era um disquinho pequeno no carro, alguns amigos meus chegaram a ter. Mas ele não vingou, né? Mas tinha tudo, né? Teoricamente estava indo para aquilo. O que tu pensou, pá, isso... Eu, por exemplo, aprendi datilografia. Eu também. Nem se cogita hoje, né? Claro, datilografia de 2 dedos no celular, às vezes mais rápido do que escrevendo com todos, né? Que flopou, que usa o termo, né? Que tu pensou, desde quando eu comecei, veio isso como uma grande anunciação. Esses dias eu estava entrevistando aqui o pessoal que projetou que acabaria os shows, acabariam os jogos, né? A pandemia fez todo mundo ficar em casa, mas voltou muito mais forte, né? Mas teve um período ali... Parecia que é uma tendência e não foi. Né? Cara, eu tenho um exemplo. A pandemia, ela trouxe muita compra online, né? Que foi uma grande contingência que funcionou muito bem, né? Todo mundo compra. Acabariam-se as lojas. Veio isso, né? Acabariam-se as lojas. Tem um evento, que é o maior evento de varejo do mundo, que é a NRF, né? Acontece lá em Nova York.
Teve um ano, cara, que eu não sei exatamente qual é o ano, não foi no ano passado, acho que foi no ano retrasado, ou talvez em um ano anterior ainda, né? Onde eles vieram com uma visão assim, não, lojas físicas mais ou menos, né? Vai diminuir cada vez mais, agora o esquema é online, é o e-commerce, é o marketplace, né? Para quem não sabe, o marketplace é aquela grande... É uma grande plataforma que vende para várias empresas, né? Tipo o Mercado Livre, ele vende para outras lojas também, não é só ele que vende, né? Então, assim, era uma tendência, né? Só vai acontecer isso. O que aconteceu na NRF, nesse grande evento do ano passado? Voltou com força a questão do presencial, da experiência do consumidor final dentro da loja. É o cara que, é o foco nisso, é o cara que ele não quer pegar fila, ele quer um atendimento personalizado, que é aquilo que a gente falou antes, né? E a gente entender o cara e o que ele quer. Vai chegar um momento, Márcio, que esse cara, ele vai entrar num supermercado, ele já vai ter um cadastro feito, o cartão dele já vai estar lá num aplicativo, num sistema X, ele vai encher o carrinho com os produtos e vai direto para o estacionamento. Não vai ter caixa, né? Através de câmeras, de dispositivos, tecnologia já existe. Qual é o detalhe aqui, né? É que são caras, né? Ainda. Essas que são muito de pontas, umas tecnologias muito de ponta, ainda são caras. Mas isso historicamente acontece, elas vêm caras e vai se tornando competitivo. Então é isso que está acontecendo e cada vez mais vai acontecer, Márcio. Assim, é a personalização e o cliente sair satisfeito de forma muito prática, sem filas. Cara, 30 segundos para encerrar o metaverso. Vai acontecer, já aconteceu ou está no limbo? Ah, cara, esse é difícil, sabe? Eu acho que entrou um pouquinho, foi um pouquinho, eu diria... Ficou um pouco nebuloso na volta, principalmente com a força que a IA trouxe. Isso aí ficou um pouquinho pro lado, tá? Eu acho que vai acontecer, tá? Mas eu acho que ainda tá num caminho, no meio do caminho ainda. Então vamos fazer um outro programa para falar só disso. Vamos estudar mais e voltar com mais informação. E aí o telespectador vai ganhar mais um presente só sobre o metaverso viável, possível ou só a expectativa, né? Ótimo. Obrigado pela vinda. Multi Entrevistas fica por aqui hoje. Compartilhe esse conteúdo com quem você acha que serve essa entrevista de hoje e até o próximo programa.